Obrigado, Pai, por estarmos aqui. Mais uma vez nesse dia. Um dia que o Senhor fez para cada um de nós. Tu conheces cada pessoa, cada nome, cada história. E conheces também o futuro. Queremos ouvir a Tua voz hoje, como Teus filhos. Amém. Muito bom. Hoje nós temos uma mensagem especial hoje. Nós estamos falando sobre Atos dos Apóstolos, né? Estamos falando sobre como é que nós podemos viver e experimentar tudo que Deus tem para nós. E hoje é um domingo especial. A gente procura uma vez por ano, pelo menos falar com todo mundo sobre a visão. E hoje é o nosso dia da visão. O tema de hoje é Unidos no Amor e Movidos pela Missão. Quando a gente fala de missão e visão, e você recebeu na entrada um cartãozinho, certo ou não? Tá? Já vamos falar sobre ele, é um marca-página. E porque também nós estamos celebrando os 28 anos da nossa comunidade aqui em Atibaia, né? 28 anos da Comunidade da Graça. Muito bem, agora eu queria propor o seguinte: imagina que você foi convidado para um programa de televisão. Já pensou? Você já participou de um programa de televisão? Tem gente que gostaria, né? Gente que gostaria. Você foi chamado para um programa de televisão, não é? E aí, e o nome do programa é Qual é a Sua Visão? Né? O pessoal bota uma cadeira lá, né? Tinha uns programas antigos, não sei se você lembra, Esta é a Sua Vida. Você lembra que fazia na televisão? Aqueles programas que fazia todo mundo chorar, aquele negócio todo. Imagina que você foi chamado para um programa, botaram uma cadeira lá para você, olha lá, e você foi, e perguntaram para você, qual é a sua visão? Você vai ser entrevistado, todo mundo vai saber. Imagina a Cristiane Palumbo lá, está sentada. Oi, Cristiane. Você que gosta de falar em público, não é verdade? Qual é a sua visão? Nos fale sobre você daqui a 10 anos. Como é que você responderia? Me fale sobre você daqui a 10 anos. Qual é a sua visão sobre você mesmo? Qual é a sua visão sobre a sua família? Qual é a sua visão sobre o seu trabalho? Ou a sua empresa, ou o seu negócio? Qual a sua visão sobre o seu ministério? Ou a igreja onde você está? Qual é a sua visão sobre a sua cidade, o seu país, ou o mundo? Se você fosse falar sobre você, né, daqui a 10 anos, porque visão é coisa do futuro, né, gente? Abacuque 2 fala que a visão fala do futuro. A visão é isso, ela é uma imagem do futuro que apaixona você. A visão é algo que você sempre tem na sua mente. Você sempre está voltando o seu foco para isso. A sua atenção se volta para ela. Às vezes você fala dessa visão com outras pessoas. E você pode ser que convença até outros a participar dessa visão. Se você fosse falar sobre a sua visão, o que é que você diria? Como é que é você daqui a 10 anos? Você conseguiria falar de você daqui a 10 anos no presente, como se já fosse? Conseguiria falar? Então, vamos supor, né? O meu neto Benício tem 10 anos, né? Daqui a 10 anos ele tem 20 anos. Já pensou, Gabi? Ele chega assim, não é? Hoje o meu filho veio apresentar uma namorada para mim. O que você estaria falando daqui a 10 anos hoje? Se fosse hoje, o que você diria? O que você diria? Vamos supor que hoje é 2035. Jesus não voltou ainda, nós estamos por aqui. O que você diria para essa pessoa? Fala para a pessoa do seu lado, o que você diria? Mas fala no presente. Olha, hoje é 2035, Fala aí, hoje é 2035, Hoje, 2035, nós estamos aqui
Nesse domingo aqui, hoje 2035, setembro de 2035, nós estamos aqui, não é? Expandindo o nosso auditório para 3.000 pessoas. Só cabia 2.000, agora cabe 3.000. Legal? Sim. 3, 2, 1. Já. Pessoal que gosta de falar, né? Eu vou mostrar para vocês uma visão de um pessoal. Esse pessoal que eu vou ler agora em Gênesis 11, eles tinham uma visão. Olha a visão desse pessoal aqui. Gênesis 11, versículo 4. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. É o pessoal depois que do dilúvio, Deus multiplicou. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que eles estavam construindo. Vejam, disse o Senhor. O Senhor está falando com ele mesmo, né? O Pai, Filho e Espírito Santo. Todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhe será impossível. Por que não vai ser impossível? Porque eles se uniram. E eles falam a mesma coisa. Eles falam a mesma linguagem. Eles estão com uma unidade de propósitos. Eles têm uma clareza do que eles querem. Só que para o mal, né? Para o mal, porque eles querem construir uma torre até o céu para fazer o nome grande. Não é? E Deus tinha falado para eles se espalharem pela terra e dominar a terra. Mas eles não querem. O que Deus faz aí nesse episódio? Deus vai lá, confunde a linguagem, e aí é a famosa Torre de Babel. Torre de Babel. Então você tem aqui esse pessoal focado, eles têm um objetivo, nós vamos fazer A, B, C, e nós vamos então alcançar. E vão. É a coisa certa pelos motivos errados. Nada é impossível quando há unidade e uma mesma linguagem. Então a própria Bíblia nos diz isto. Nada é impossível. E sabe, o que acontece é que uma visão compartilhada é muito mais poderosa do que uma visão individual. Este mundo que nós vivemos, ele é muito individualista. Nós somos muito ensinados pela cultura americana, e a cultura americana é fortemente individualista. Nós, brasileiros, somos mais uma cultura mais coletiva, mais de grupo. Mas o mundo inteiro é muito influenciado por essa cultura individualista. Cuide de você, não me importo com os outros, contanto que eu esteja bem. Não, afinal de contas, você tem que ver o que é você. Mas é verdade que uma visão compartilhada é muito mais poderosa que uma visão individual. Quando existe uma unidade, quando existe uma conexão forte entre as pessoas, quando existe uma unidade de propósito, esse negócio avança, é muito difícil você deter. Amém, irmãos? E na história, se você ler a história da humanidade, você vai ver que teve momentos em que líderes mobilizaram as suas nações, mobilizaram, não é, numa unidade até para o mal, para destruir, para matar, para aniquilar. Mas também é possível fazer isso para o bem, só que o homem, na sua natureza sem Cristo, sempre vai fazer para o mal. Então nós vamos ver aqui agora em Atos, só lembrando, nós vimos bastante sobre Atos nesses 2 meses, mas avança por favor, porque não está avançando aqui. Olha só em Atos 4:32, todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Nossa. Propósito, desejo, vontade, foco, linguagem, nós estamos unidos. O que acontecia então nesse grupo que nasceu em Atos dos Apóstolos que estavam unidos? Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Um número cada vez maior de homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados. Afluíam multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Olha que coisa poderosa, gente.
E você vai ver, o coração deles era um. Eles estavam perseverando juntos. Eu não coloquei mais textos aí, Atos 2,42. Eles perseveravam unânimes juntos no partir, na oração, no partir do pão, nas orações, no templo, de casa em casa, na doutrina dos apóstolos, no ensino da palavra. Então havia algo acontecendo poderosamente ali. Então essa questão da unidade é muito poderosa. Mas nós temos aqui duas visões. Nós temos a visão da Babilônia e temos a visão do reino de Deus. A visão da Babilônia é o quê? Fazer o meu nome grande. Fazer o nosso nome grande. A visão da Babilônia é chegar até os céus. Nós queremos chegar até os céus. Nós queremos dominar. Nós queremos ser vistos. Os outros vão ter que reconhecer quem eu sou. Estamos aí, não? A visão da Babilônia é forte ou não é? É forte ou não é? A maioria das pessoas tem essa visão. Tem igrejas que têm essa visão, fazer um nome grande. Tem pastores que advogam essa visão. A gente quer fazer, nós vamos ser a melhor igreja, nós vamos mostrar que não sei o quê. É uma visão de Babilônia, gente. Nossa, que coisa doida, né? Qual é a visão do reino? A visão do reino é fazer o nome de Deus grande, amém? É fazer o nome de Jesus grande. A visão do reino de Deus é trazer o céu para a terra, gente, não é verdade? Não é levar a terra para o céu. Trazer o céu para a terra. Quando você vive aqui como um cidadão dos céus. É quando você fala o que Deus fala. É quando você crê. É quando você vê os milagres. É quando você vê as pessoas tendo experiências com Deus de verdade. É quando as pessoas saem das trevas para a luz. Amém, gente? É o céu na terra. Seja feita a sua vontade assim na terra como ela é feita nos céus. Então esse é o desejo. E os outros vão reconhecerão o quê? Cristo em nós. Você tem alguma coisa aí. Reconhece Cristo em nós. E vão desejar o mesmo. Perceba a diferença. O centro de um é um homem, e o centro do outro é o Cristo, é Deus, é o reino dele. Então essas visões, mas só que nós, como seres humanos, nós temos uma tendência muito grande, de quando eu falo em visão, ir para o lado egoísta. Qual é a visão então de Deus para mim? Qual é a visão de Deus para nós? Bom, então nós começamos a falar da visão pessoal que você tem, da sua vida. E deixa eu dizer, você precisa ter uma visão pessoal, amém? Porque se não tiver, você vai estar seguindo a visão de alguém. Não que seja ruim seguir a visão de alguém, desde que seja uma visão compartilhada. Desde que seja uma visão onde participa, é para todos. Em Jerusalém, lá em Atos, eram todos. Mas qual é a visão de Deus para mim? Qual é a visão de Deus para nós? Quando eu falo de visão qual é esse futuro tão apaixonante? Não é? Como é que você está nesse futuro de Deus para você? Você sabe que Deus faz planos individuais, né? Deus, Ele conhece você. Você sabia que Deus te conhece? É você que não se conhece, mas Deus te conhece. Como assim eu não me conheço? Gente, nós somos filhos. Quantos creem que são filhos de Deus? Amém? Você é filho de Deus? Que bom. Você vive como filho de Deus? Será que não falta mais revelação para nós? De o que significa ser um filho de Deus? Sim, nós estamos aprendendo. Deus quer mostrar para você quem você é em Cristo Jesus. Então em Filipenses 2 você vai encontrar esse texto que fala sobre uma visão que Deus tem para nós. Que fala da visão que temos para cada um. Diz assim, alguma motivação por estar em Cristo? Lógico, poxa, eu estou feliz de estar em Cristo. Alguma consolação que vem do amor? Todas. Alguma comunhão no Espírito? Sem dúvida. Ele está fazendo uma pergunta retórica, entende? As respostas são óbvias. Então, se existe tudo isso, há alguma compaixão e afeição? Lógico. Então, óbvio que existe tudo isso. Completa a minha alegria.
Paulo está dizendo para os filipenses? Concordando sinceramente uns com os outros. Entrando em acordo, ele quer dizer, entrando em acordo. Amando-se mutuamente e trabalhando. Juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não é pensar a mesma coisa. Não é um que um manda, outro faz. É a forma de pensar, não é o que você pensa. A forma. Nós pensamos para a glória de Deus. Nós pensamos com esse propósito. Nós pensamos com base na verdade. Nós já agimos por esses valores, amém? É a forma de pensar. Então, se vocês são de Cristo, não sejam como este mundo, não sejam egoístas. Não tentem impressionar ninguém. Não precisa ficar mostrando que você sabe. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Porque Jesus pensa em você, ele pensa no outro. Jesus não pensou no melhor para ele. Você não tinha ido para a cruz. Então, Paulo está dizendo, gente, se vocês experimentaram algo de Cristo, renovem a sua maneira de pensar. Por que vocês não se unem por uma coisa mais poderosa? Por que vocês parem de pensar tanto em si mesmo e começam a pensar mais no nós, em vez do eu? Ele está falando de um processo de maturidade, vocês entendem? Ele está falando, nós precisamos elevar a nossa mentalidade. Então, qual que é a visão de Deus para nós? Né? A visão de Deus é uma família. A visão de Deus sempre foi uma família, é uma família e sempre será uma família. Deus quis ter uma família. Deus, ele desejou ter muitos filhos, por isso ele faz a gente a imagem e semelhança dele. Então, se nós estamos unidos pelo amor e movidos numa missão, a nossa visão parte do seguinte princípio: Deus quer uma família. Por isso que a comunidade escreve assim, que a nossa visão é uma igreja família. A família de Deus. O que significa que a visão de Deus é uma família? Numa família, a visão de Deus implica em relacionamentos de amor sem esperar algo em troca. Aos pais que temos aqui. Quantos pais já ouviram os seus filhos? Eu não gosto de você, você é feio. Você já ouviu, não? O que você fala para ele? Você é linda, você é linda. Seu nenezão. Não gosto. Eu quero esse negócio. O que você faz? Eu te amo. É verdade, né? Não, filho, você não me quer mais. Não. A gente ama. Realmente nos importamos com as pessoas. A gente faz sacrifício pela família, não faz? Faz sacrifício pela família. A gente faz sacrifício pelos filhos, marido pela mulher, mulher pelo filho. Tem uns caras folgados, mas Deus vai levar eles ao arrependimento, não é verdade? Mas a gente não abandona os filhos quando eles erram. Quando o seu filho erra, continua sendo seu filho? Quando você erra, você continua sendo filho de Deus. Amém? Não é uma boa notícia essa, não? Ai, que confortante, que bom. Quando você erra, você não deixa de ser filho de Deus. Quando você peca, não consegue, você não deixa de ser filha de Deus. Amém. Não é porque você tem um vício que não venceu ainda, que Deus te ama menos. Ele vai te libertar. Você quer? Não desiste. É que tem pessoa que desiste. Não é desiste, porque acha que desiste. Às vezes, para você libertar, Deus vai te guiar um caminho. Então, numa família, a gente não manipula os filhos quando não atinge o padrão que esperamos. Se você não fizer, você não tem. Se você fizer, você tem. A gente nega afeto e amor baseado no desempenho. A gente não pode negar afeto e amor baseado no desempenho. Deus não faz isso conosco, amém, irmãos? Mas tem muitos pais que só oferecem o afeto e o amor condicionalmente. Os filhos sabem que se não agradar o pai ou a mãe, então eles começam a mentir, eles começam a dissimular, eles não falam a verdade.
Porque o pai e a mãe querem filhos perfeitos. Afinal, o que vão pensar deles? Nós somos líderes na igreja, somos cristãos. Ai, coisa horrível. E Jesus, diz a Bíblia, não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Quem que Jesus chama de irmão? Aquele que conheceu Jesus ontem ou hoje e ainda, infelizmente, tem um probleminha com álcool. Ele não se envergonha. Nem se está há 5 anos e ele não se envergonha. Cai no pecado, ele não se envergonha. Jesus não se envergonha. Amém, irmãos? Então joga essas mentiras do diabo fora. Que eu não tenho valor, eu nunca vou conseguir. Isso aí você está repetindo o diabo. Fala para o diabo, você não tem valor mesmo, você não vai conseguir nunca. Mas eu sou um filho de Deus e ele está comigo. Amém? Se posiciona, você tem que crer e declarar com a boca. Então, a gente não manipula, a gente não abandona os pais quando tem limitações de idade, quando os pais erram. É família. Nós oramos, nós cremos nos milagres, nós encorajamos, a gente não desiste. Amém, irmãos? Não desistimos, eu não vou desistir da minha família. Você não devia desistir nunca da sua família. Nós somos a família de Deus, nós somos o corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros, diz o texto. Eu podia citar um monte de textos, Romanos 12, ler vários aqui. É uma visão coletiva. A Bíblia diz que nós somos um em Cristo. E o Pai deseja muitos outros nessa família. Ele quer muito mais pessoas se conectando a Jesus, não é verdade? Não? E numa família, o que nós temos? Numa família, nós temos crianças, os pequenininhos, nós temos os jovens, e nós temos os pais, os adultos mais maduros. É um processo de maturidade na família. A visão de Deus é família. Então tem pais, jovens e filhos. Não tem empregado, não tem escravo, não tem membro. Membro no sentido, né, formal. Eu sou membro, agora, tipo clube, eu sou membro ou não sou membro? Sou membro ou não sou? Associado, né? Tem família. Deus tem filhos. Não é? E nós temos, então, estágios de maturidade numa família. Então, assim como na minha família, gente, isso é muito importante. Eu estou falando algo muito simples, mas é muito importante. Assim como numa família, eu não esperava que meu filho de 4 anos fizesse certas coisas. Não esperava que o meu filho adolescente fizesse certas coisas. Minha filha, Deus também nos vê da mesma forma. Amém, irmãos? Por quê? Porque a visão de Deus não é só de família, né? Mas porque é de família, a visão de Deus é atingir a maturidade. Então, o primeiro ponto que eu quero falar hoje com você sobre essa visão é que a primeira coisa, a visão de Deus é uma família. Todas as pessoas são importantes. Inclusive aquelas que não conhecem a Ele. Amém, irmãos? Você sabe qual é o valor daquela pessoa que não conhece a Jesus e você que conhece Ele há 50 anos? Sabe qual que é o valor? A diferença de valor? Nenhuma. Vale a mesma coisa. É por isso que quem se converte no último instante, quem se converte aos 10 anos, aos 7, é o mesmo valor. Lembra do trabalhador na vinha? O pessoal veio trabalhar na vinha. Ele foi buscar para trabalhar na vinha. Chegou de manhã, tinha um pessoal às 6 horas da manhã. Vai lá, vou dar um denário. Chegou às 9, vai na minha vinha, vou dar um denário. Chegou ao meio-dia, vai na minha vinha, vou dar um denário. Chegou às 3 da tarde, encontrou mais gente. O que estou fazendo aqui? Ninguém contratou. Vai na minha vinha, vou pagar o que é devido. Chegou o pessoal às 5 da tarde, ele falou, vai na minha vinha, mas só tem 1 hora. Vai lá. No final, o dono da vinha manda pagar a mesma coisa para todos, 1 denário, começando pelos últimos. Por isso que chegaram por último. Esse é o nosso Deus, amém? O pessoal que chegou cedo falou, ei, nós trabalhamos o dia inteiro. Eu falei, rapaz, não te combinei o que com você? 1 denário, está aqui. Você está irritado porque eu sou generoso? Sabe, a gente fica irritado com Deus porque Ele é bondoso. Não é? Porque chega uma pessoa em Cristo, Ele cura agora. E você está uns 4 anos, não te curou ainda. Você fica bicudo. Não tem meritocracia no reino de Deus. Amém, irmãos? Tem filiação. Ou já que o seu filho é mais novo, se ele morrer, tudo bem. Gente. Deu para entender essa parte? Não, amém? A visão de Deus é de família, mas Ele quer que a gente atinja a maturidade.
Então olha só esse texto. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos. Então olha interessante. A fé e o conhecimento do Filho de Deus vai trazer unidade, e isso é maturidade. Enquanto a gente não está unido, a gente não é maduro. Enquanto o marido e a mulher não estão unidos, não são maduros. É por isso que tem tanto problema de casamento. Cada um quer ser, ninguém quer ser, os dois não querem ser um. Eles querem continuar sendo do jeito dele. A minha visão é essa, a minha visão é essa. Mas vocês são um casal, meu. Não tem mais a minha visão, tem a nossa. Não tem mais eu, só tem nós. E quando você tem filhos, o botão de mudança de realidade é apertado. E a vida é transformada. Amém? Cadê o pessoal que está esperando beber pela primeira vez? Olha lá, ei Camila, o botão da realidade, hein? Já apertou, né? Já começou, não é isso não? Quando nascer, então, a vida como ela era antes não existe mais. Você está rindo, né, Cíntia? A vida como era antes não existe mais. Mas é melhor porque Deus ama a família, amém, gente? A família, criança traz alegria. Sabe alegria? Eu vejo, a minha filha, menina, tem uma criança pequena. Eu entro na casa dela, tem coisa espalhada para todo lado. Eu acho muito normal, porque onde tem criança é isso, amém? É muito legal. Às vezes, lá em casa de tarde, tem um dia que tem os 5 netos. Não é? Você entra e fala assim, teve alguma guerra aqui? Não. Estrelão para lá. E nós estamos felizes. Até que todos alcancemos a maturidade, amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, levados de um lado para o outro por qualquer novos ensinamentos. Ai, você viu qual é a moda? Ai, que tem tanta gente querendo dar nova revelação de Bíblia por aí, né? Inventando tranqueira. Nem levado de um lado para o outro, empurrado por vento de doutrinas, novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas, porque são já maduros. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos, qual é o objetivo da maturidade? Cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Um outro texto, só para você ter certeza. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos, ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Então, a maturidade é o desejo do nosso Pai. Quando é que a gente deixa de ser criança e passa a ser, então, jovem? Né? Quando é que, espiritualmente falando, isso aqui não está funcionando? Faça favor, avança aí. Quando é que a gente deixa de ser criança para a gente se tornar jovem? Quando a gente abandona o egoísmo, a busca pelo que é meu primeiro. Porque criança gosta disso, é meu, né? Ela está com o brinquedo, o outro pega o brinquedo, é meu, e larga esse. Pega o outro, é meu. Aí segura os dois. Para de brincar. Criança é assim. É criança. Quando abandonamos o foco em nossas próprias necessidades, aí não somos mais crianças. Quando deixamos de esperar que tudo nos seja dado, e começamos a buscar também, amém? Sabe, às vezes Deus dá uma palavra para você, e você fica esperando, quando você vai estar buscando. Por isso que Paulo fala, eu te admoesto, meu filho Timóteo, não é? Que você se lembre das palavras proféticas ditas a teu respeito. Então você vai, você busca, você age de acordo com aquilo que Deus falou, amém, irmãos? Criei, por isso falei. Então, a criança fica esperando, ela é criança. Me dá. Tem tanto cristão, ele está 20 anos de cristão, fica esperando. Ai, Deus não me dá. Ai, Deus não sei o quê. Deus fala, filho, levanta o músculo glúteo da cadeira e vá buscar. Vá buscar. Você tem que levantar uma hora. Você não é mais criança, você tem que ir atrás. Pedir e dar-se-vos-á. Mas tem hora que tem que buscar. Certo ou não? Você tem que buscar. Pedir. Você tem que bater, você tem que buscar. São níveis são de respostas diferentes. Às vezes você vai pedir, Deus vai te dar, mas tem hora que Deus vai dizer, para você obter isso, você tem que seguir você vai ter que buscar aqui, você vai ter que me buscar, você vai ter que insistir. Quando nós deixamos de transferir as responsabilidades para os outros. Ah, é porque fizeram isso,
Aquela pessoa falou aquilo, eu fiquei chateado. O outro falou aquilo, ai, não sei se eu gosto mais dessa célula, não sei se eu gosto mais dessa igreja, ai, não sei nem se eu gosto mais de mim mesmo. A gente ri, mas não acontece, irmãos. Quando deixamos o leite dos ensinos básicos da fé e passamos a obedecer a palavra, começamos a assumir adolescente, como é que adolescente faz? Você já é responsável pelos seus atos, pelas consequências também. Quando começamos a ter fome e sede por mais, e começamos a buscar de todo o nosso coração, a gente sabe que deixou de ser criança. Entramos na fase dos jovens, agora nós somos jovens. Deixamos de ser filhinho para ser jovens. Vamos amadurecendo. E quando é que a gente... Avança, por favor. Quando avançamos para a maturidade, nós aprendemos isto. Nós aprendemos que nós nascemos de novo, que nós recebemos o perdão dos pecados, que nós somos completamente livres e que não há mais nenhuma condenação sobre a nossa vida. Amém? Então a gente começa a crescer, mas não para aí. Nós nos tornamos filhos amados de Deus. Nós cremos que recebemos o poder de sermos filhos de Deus. E o filho sempre é ouvido pelo Pai. Sabe que é o Deus Pai te ouve? Porque você é filho. A Bíblia não diz, vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. É verdade. Só que todos os pecados foram colocados aonde? Em Cristo Jesus. E agora você tem acesso ao Pai. Amém, irmãos? Ora, uma coisa não anula a outra. Fomos feitos justos mediante a fé em Cristo, porque Jesus nos deu a justiça dele para nós e levou os nossos pecados e a nossa injustiça na cruz. Então nós temos acesso ao Pai. Você quer dizer que quando mesmo que eu piso na bola tenho acesso ao Pai? Tem. O que eu estou dizendo é que os nossos pecados não fazem mais separação após Cristo Jesus, amém? Não fazem, não podemos aplicar o Antigo Testamento fora de contexto, gente. Ou quando o seu filho erra, ele não pode falar mais com você. É isso, né? O dia que o Valentim errar com você, ele nunca mais aparece na sua presença, certo, Rafael? Que acabou, né? Fica ridículo, não fica? Fica. Oh, irmãos, Deus é o nosso Pai. Amém? É na hora que você pisou na bola, o que o Pai está fazendo nessa hora? Ele está lá esperando para vir correr, te dar um abraço, que nem Lucas 15. Amém, irmãos? Oh, meu filho, você estava tão longe. Por que você demorou tanto? Por que você demorou tanto? Tem uma música do Ron Kenoly muito bonita que fala sobre isso, né? A volta do filho para a casa do pai, né? Na música ele diz, quantas noites eu pensei chorando, quantas noites eu esperei. Quantas noites eu esperei você voltar. Sabe, se um dia meu filho saísse de casa, um dos meus filhos, fizesse besteira, sabe qual que seria a minha oração todos os dias? Qual seria a sua oração todos os dias? Traz de volta. Você não tentaria trazer de todas as maneiras? É verdade, tem filhos que não querem voltar. Eu sei. Aqui eu conheço pessoas que têm irmãos, que têm amigos, que os filhos não querem voltar para a casa do pai. A gente não pode voltar por eles. Você não pode voltar para a casa do pai pelo seu irmão, pela sua irmã. Mas sabe, se meu filho se perdesse, eu ficaria esperando. E quando ele voltasse, eu ia dizer, que bom, filho. A alegria da volta é maior do que a dor da partida. Amém, irmãos? Do que a dor do pecado. Deus está sempre querendo receber de volta. Então nós somos feitos justos, nós recebemos a herança de filho. Todas as bênçãos espirituais, todas as promessas pertencem aos filhos. Amém? Tudo que Jesus conquistou na cruz é dos filhos. Quantos são filhos aqui? Seja bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós temos o Espírito Santo, que é a presença de Jesus, continuamente para nos guiar, para falar o nosso coração. Irmãos, nós temos autoridade no nome de Jesus para pisar serpentes e escorpiões de toda a força do inimigo. Nós podemos resistir ao diabo, nós podemos dizer não às tentações, nós podemos ter autoridade. Amém? Nós recebemos dons espirituais para ganhar pessoas, servir de pessoas, edificar outras pessoas. Tudo isso aí vem com a maturidade.
Deus quer que você seja maduro. Deus quer que você seja maduro. Amém? Deus quer que a gente seja maduro. Olha esse texto. Escreva vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. É o apóstolo João escrevendo. Escreva vocês, pais, porque vocês conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. O que o jovem faz? Vence a batalha contra o maligno. Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Você percebe o nível de revelação do Pai é mais amplo? E ele vai repetir: escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. Então, se tornar um jovem na fé é vencer o maligno, é conhecer as estratégias do inimigo, é não viver mais que nem uma criança, sendo enganado, sendo levado para lá e para cá, é atingir um nível de maturidade que você consegue vencer as tentações, vencer as pressões, você cresce na fé, amém, irmãos? Só que não para aí, você tem que continuar crescendo. A visão de Deus é família, a visão de Deus é maturidade. E quando é que a gente deixa de ser jovens para nos tornarmos pais? Não é esse o processo? É ou não é? É o processo. É igual a família. Quando eu posso cooperar sem ser protagonista? Porque o jovem gosta de mostrar que ele sabe, né? Algo. Quando a gente é jovem e está lá, a gente quer mostrar. A gente gosta de subir numa plataforma, a gente gosta de botar uma medalha. É legal. Olha pai, olha o que eu sei fazer. Beleza, filho. Mas você deixa de ser jovem para ser pai quando eu posso ser protagonista sem me orgulhar das realizações e vitórias. Então, quando eu estou à frente, eu sou como quem não estou. E quando eu não estou à frente, eu coopero para que aquele que está na frente vença. Amém, irmãos? Humildade. Porque na hora que você se torna pai, você começa a fazer tudo pelo seu filho, certo ou não? Seu filho tira o primeiro lugar, você dá um pulo. Seu filho tira o segundo lugar, você fala maravilha. Tira o terceiro, você fala, aê, filhão. Tira o quinto, fala, muito bom. Porque é o seu filho, amém, irmãos? Deus tem lá uma estante, deve estar lá com várias medalhas. Meu filho, sei lá, César, 14º lugar com orgulho. Uma pessoa que legal, todo dia isso num filme, né? Eu achei muito legal. Né? O cara chega, não queria levar a namorada na casa da mãe, aí quando chega lá, a mãe tem um americano, né? Tem aquela lareira, com aqueles troféus, né? Só que o troféu é assim, 9º lugar, 15º lugar, né? 4º lugar, não tem primeiro, mas a mãe fez um negócio dizendo o seguinte, você é o meu filho. Né? É assim que a gente faz, é ou não é? Deus faz assim com a gente. Quando a gente deixa de buscar o sucesso e a nossa vontade, buscamos a vontade do Pai. Aí estamos nos tornando Pai. Quando a gente deixa de ter medo e passa a confiar totalmente no amor do Pai. Medo que vai faltar, medo que não vai conseguir, medo que não vai chegar, medo de perder. Quando você se torna pai e amadurece, uma das grandes coisas é que você vence o medo. Porque você confia plenamente no amor de Deus. Porque o teu amor livra-me de todo medo. O medo produz tormento, mas o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Então, você se torna pai, não é? Quando a gente não deixa mais se enganar pelo diabo, não dá mais espaço para ele. A gente não negocia mais coisas com o capeta. A gente não abre mais porta para diabo. A gente não entra mais em fria. A gente não está buscando o próprio interesse, nem ganho rápido, nem exposição. A gente não cai mais em armadilha do diabo. Quando a gente aprende a ter compaixão das pessoas. Quando nós aprendemos a renunciar. Então nos tornamos pais. Não, se você não aprender a renunciar, não dá para ser pai. Amém? Porque a vida de pai é renunciar sempre. Em favor dos filhos. Você aprende que você chegou à maturidade quando você toma a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? É sofrer injustamente e permanecer firme, obedecendo a Deus ali. Amém, irmãos?
Quando a gente aprende a ser humilde e valorizar o próximo. Quando a gente não espera ser valorizado para valorizar. A gente não espera ser validado para validar. A gente não espera ser reconhecido para reconhecer. A gente não espera... acabou esse negócio. Porque Cristo é tudo. Nós colocamos tudo nas mãos dele. Absolutamente tudo. Nós colocamos nas mãos do Senhor. Como nós cantamos agora há pouco, né? Tudo que tenho, terás. Tudo que sou, tu terás. A recompensa do teu sacrifício. A recompensa do sacrifício de Jesus é nos ter como irmãos, é nos ter como filhos do mesmo Pai, é ter uma família. Amém, irmãos? E por último, a visão de Deus é o quê? Pode avançar, por favor? A visão de Deus é aumentar a família. Deus quer aumentar a família, gente. Ele quer aumentar a família. A gente vai até certo ponto só, né? Não é verdade, não? Não dá para experimentar. Deus, inclusive, aumentou a minha família sem esperar. Ele deu um filho extra para nós, não é verdade, não? É uma alegria, né? Mas Deus quer sempre aumentar a família dele. O que significa aumentar a família? Pode avançar, por favor. O que é aumentar a família? É fazer discípulos de Jesus. É simplesmente isso. Isso é aumentar a família. Um discípulo de Jesus é alguém que conhece a Jesus. É alguém que ama Jesus. E por isso obedece. Porque quem ama, obedece. Eu conheço Jesus, você ama? Amo, então obedece. Então, é assim que é. Deus quer que a gente aumente a família. Você entende que para cumprir a visão de Deus, precisa de pessoas maduras, não? Amém? Você entende que nós temos que levar as pessoas à maturidade, não? Existe uma missão, Deus nos chamou. Eu quero que vocês se unam em torno desta missão. Pode avançar, por favor. Então a gente escreveu isso aqui, ó, essa rodinha aqui. Deus quer aumentar a família, Ele quer fazer discípulos. Um discípulo de Jesus, alguém que conhece, ama e obedece a Jesus. Ele quer levar um processo de maturidade. Então, primeiro, a gente nasce aqui, bebezinho, ó, se conecta na família de Deus. Nasce na família, experimenta o amor de Jesus, se conecta com o corpo de Cristo, é a fase da criança. Mas depois a gente não quer que todo mundo fique criança. A gente quer que as pessoas conheçam a Jesus. E a gente quer conhecer essas pessoas. Então, na nossa comunidade, irmãos, a nossa visão é conectar as pessoas com Jesus e nos conectarmos a elas. Depois, conhecer melhor essas pessoas, levar essas pessoas a conhecerem a Jesus. O poder, tudo que Ele faz, aprender a viver como um filho de Deus. É quando a fase da criança é indo para o jovem. Mas a gente não quer só conhecer Jesus, a gente quer crescer, amém? Agora a gente quer ser semelhante a Jesus. A gente quer viver como Jesus vive. Então precisamos crescer. Amadurecer na fé, aprender a aplicar as vitórias de Jesus sobre o inimigo, usar a autoridade. Aqui nós vamos ser confrontados, porque para crescer, nós vamos ter que ter alguém que nos diga que as besteiras que nós estamos fazendo. Alguém que nos ame o suficiente para dizer, olha, melhor você mudar aqui, vai ser melhor para você. Olha, se você fizer assim é melhor. Amém, irmãos? Não é o que os pais fazem com os filhos? É assim que é. Então, a gente faz isso com os filhos. Abandonar a vida velha totalmente, vencer as tentações, crescer, começar a experimentar. Só que a gente não quer só que as pessoas cresçam para si mesmas. A gente quer que elas sejam comissionadas. Comissionar, uma missão juntamente com. A missão sempre em grupo. Jesus não dá uma missão isolada. Vai lá, eu vou com você. Certo ou não? Meu Espírito Santo está com você. E Jesus nunca mandou sozinho, mandou de 2 em 2. Nós queremos cumprir a missão. Já pensou se cada cristão... Como é que é cumprir a missão? Um dia a minha filha falou, pai, quero ter uma família também. Com quem, filha? Com o Davi. Com o Davi? Com o Davi vai bem. Parece aquela musiquinha, né? Com o Davi vai bem. Eu gosto do Davi. Ele estava tremendo, suando para pedir a mão dela em casamento, né? Eu gostei, respeito é bom, né? Que bom. Só que agora, o que eu faço? Bom, filha, agora você está comissionada. Vai, tem a sua família.
Eu estou aqui para ajudar. Eu posso apoiar. Só que lá quem toma decisão é você e ele. Lá quem diz que os filhos são vocês. Amém? Mas eu estou aqui para dar o suporte. Vai. É assim que Deus faz. Amém, irmãos? Temos que atingir a maturidade. A igreja, muitas vezes, está cheia de bebê que nunca conhece Jesus de verdade. Então vive no pecado. E vive nos vícios. Né? E quando conhece, às vezes, a Jesus um pouco, fica naquela fase de mostrar o que sabe. É tanta gente querendo mostrar. E quer mostrar que tem ministério. E quer mostrar que não precisa mostrar. O objetivo não é você mostrar, é você ser. Amém? Você ser uma bênção, você comunicar isso para outros. Então a gente precisa chegar na maturidade, irmãos. Porque Deus quer aumentar a família. Então, por isso que nós nos unimos no amor e somos movidos pela missão. Amém? E é isso que está escrito no seu envelope, no seu marca-página, que está aí. É esse texto que eu vou colocar aqui. Como crerão, se não há, se jamais têm ouvido? Sabe que você está sentado aqui? Porque você ouviu sobre Jesus uma vez, certo ou não? Como ouvirão se ninguém lhes falar? Nós estamos aqui porque alguém falou para nós, insistiu conosco. O amor de Cristo nos impulsiona. Ele morreu por todos, para os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos. Deus nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. São dois textos aí combinados, Romanos 10, 14, e 2 Coríntios 5, 15, 17 e 18. Deus quer uma família. Ele precisa de mais pais e mães espirituais. Ele precisa de pessoas que conseguem renunciar. Que não desistam porque ficou difícil. Que não falam, Deixa eu dizer, tudo o que nós precisamos, irmãos, para amadurecer, já está à nossa disposição. Amém? O A.W. Tozer disse assim: cada um está perto de Deus o quanto deseja estar. Cada um está tão perto de Deus quanto deseja estar. Porque o caminho está aberto. Então, sabe, nós temos que querer crescer. Querer o leite espiritual para crescer. Mas depois não podemos ficar no leitinho. Temos que ir para as coisas mais sólidas. Enquanto você não serve, enquanto você não faz algo por alguém, não amadureceu ainda, meu irmão? Amadureceu ainda, minha irmã. Mas tudo bem, ninguém quer apressar o processo. Mas também ninguém quer que você fique. Eu vejo cristãos de 10, 20 anos, e a única coisa que eles estão procurados na visão deles é o sucesso, é ter o dinheiro, é ter a casa, é o reconhecimento. Aí eles perdem o casamento, eles perdem os filhos. E quando conquista, fica lá, chegou. E agora? Mais um carro? Outra casa? Uma outra casa? Agora guardar o dinheiro? E chega no final, morre. E tudo fica aqui. E aí os herdeiros vão dizer: meu pai me deixou bastante dinheiro, mas meu pai não me deixou ele. Minha mãe me deixou bastante coisa, mas ela não deixou ela. Eu queria ter tido mais ela. Ninguém sente falta de mais dinheiro quando está morrendo. Abraça a visão que Deus Pai tem para você como um filho amado. Você gostaria de fazer isso? Amém, irmãos? Deus está dizendo: eu tenho uma visão para você. Eu quero que você amadureça. Eu quero que você experimente tudo que eu tenho para você. Deixa eu dizer, quando você chega na maturidade, você sabe que não vai faltar nada. Então você experimenta a bênção, você experimenta a prosperidade. E a sua alegria não depende mais de uma conquista. A sua alegria depende agora de quem você é, não de que você tem, não se as pessoas reconheceram, mas depende de quem você é. Mas Deus, o Pai, sempre é generoso e dá tudo o que seus filhos precisam. Vamos ficar de pé, irmãos?
Abraça a visão que Deus tem para você como um filho amado. Você gostaria de buscar essa visão que Deus tem para você? Eu não sei que estágio que você está. Talvez você esteja no estágio da criança. Talvez você esteja no estágio do jovem. Talvez você já seja um pai, uma mãe. Alguém que já está servindo, abençoando. Não tem idade para isso, né? Você pode ser um adolescente e já ser maduro. É lógico que a idade também ajuda, né? Eu lembro que até os 40 e poucos anos, pouco antes, eu queria provar, eu queria mostrar que eu sabia, eu queria ajudar. E depois de 40 e poucos anos eu comecei a descobrir que eu sabia tão pouco. A maturidade vem com a humildade, sabe, irmãos? A maturidade não é pelo conhecimento, a maturidade vem pelo relacionamento. Quanto mais relacionamento você tem com Jesus, mais maduro você é. Por isso você pode encontrar pessoas com 30 anos muito maduras em Cristo, e gente com 60 sem nenhuma maturidade. A maturidade é um caminho que você escolhe. Então qual que é a visão de Deus? A visão de Deus é família. Diga isso, a visão de Deus é família. E a visão de Deus é maturidade, porque ela quer que você amadureça. A visão de Deus é maturidade. E a visão de Deus é também o quê? Aumentar a família. A visão de Deus é aumentar a família. Precisa de gente madura para cuidar das crianças. Amém? Deus está nos chamando a um caminho de maturidade. Então Ele está cuidando de você, sim. É que depois que você cresce um pouquinho, Ele fala, você precisa levantar. Você precisa crer que eu tenho coisa para você. Amém? Tem uma hora que Deus para de dar leitinho na sua boca, porque quer que você comece a levantar e comece a experimentar outras coisas. Amém, irmãos? Ah, por que Deus não faz como Ele fazia antes? Porque agora você precisa crescer, filho. Levanta aí, quer que você amadureça. Você tem que começar a pensar que tem outras pessoas. Não é maravilhoso? É ou não é? Você está aí grandão agora, sentado aqui, porque alguém, bem ou mal, cuidou de você, é verdade, não é? Mas teve uma hora que você teve que cuidar de você sozinho. Teve uma hora que você teve que tomar decisões. E o Senhor está dizendo, ei, eu tenho isso para você, amém? Coloca a mão no seu coração aí. Fala com Jesus. Nós vamos tomar a ceia agora. O que é que está impedindo você? Nós tivemos uma palavra de Deus aqui bem específica. Às vezes você fala, eu não consigo amadurecer, eu tenho problema de vícios. Eu tenho alguns vícios que eu não consigo lidar. Deixa eu dizer para você uma coisa, Deus não tem... Você não é menos amado por Deus porque você tem um vício. Mas eu quero declarar para você, se você acha que tem um vício, algo que te impede de crescer, você tem que jogar essa mentira fora hoje, amém? Porque Jesus morreu para te libertar, é para te dar uma nova vida. Para você receber tudo o que precisa. Você começa, não creia nas mentiras. Ah, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Está tudo à disposição, a obra de Cristo está pronta. Se você tem algum vício que você acha que impede você de crescer, amadurecer, o Senhor está dizendo, eu cuido disso para você. E nós temos uma palavra específica aqui. Um dos nossos irmãos orando, viu uma pessoa viciada em bebidas, um vício muito forte. E ela recebe oração e ela é liberta imediatamente, é limpa imediatamente, amém? Então eu quero orar agora, se é você, não vou pedir para você vir à frente, eu não quero que você se revele. Mas se você tem qualquer outra questão de vício, que você se consome, você fala, eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero dizer para você que Jesus também não quer mais isso na sua vida, amém? Temos pessoas aqui que foram libertadas de drogas instantaneamente, de álcool instantaneamente. Nós podemos pedir aqui, eles aparecerem tudo aqui na frente para testemunhar para você. E o Senhor está dizendo para você, Ele pode fazer o mesmo agora, amém? Pai amado, nós oramos agora por essas pessoas que estão lutando. Senhor, pode ser que sejam muitas pessoas. Eu mesmo lutei tanto tempo na minha vida. Quanto tempo eu lutei achando que eu não poderia vencer. Até que o Senhor falou, você não pode vencer, mas eu posso vencer isso por você.
porque eu já venci na verdade. Agora nós oramos por esses que estão sofrendo de vício, em especial por esta pessoa, talvez seja uma ou mais, que estão com vício em bebida, que talvez seja secreto, talvez ninguém saiba, mas hoje eu declaro sobre você a libertação no nome de Jesus, em concordância com a vontade de Deus. Diga você que tem vício em jogo, que você está libertado em nome de Jesus. Vício em drogas, em pornografia, vícios em qualquer o que seja, não vou nem nominar aqui, mas você está libertado em nome de Jesus. Eu quero incluir aqui os pensamentos viciosos, os pensamentos negativos sobre a si mesmos. Você que está sempre viciado, você que está viciado em distração, que está viciado sempre em pensar o pior de você, eu declaro isso quebrado na sua vida no nome de Jesus. Eu peço, Espírito Santo, agora inunde o coração dessas pessoas com esta paz. Confiem que o Senhor te ama. O Senhor quer dizer para você: eu amo você. Não é porque você tem fraquezas que Deus não deixou de te amar. Receba libertação, receba perdão e receba libertação. Mais que perdão, vai dizendo: eu recebo, Senhor. Eu recebo libertação. Eu recebo libertação desses pensamentos. Eu recebo libertação desses vícios. Eu recebo libertação e declaro quebrado. Agora na autoridade do nome de Jesus, nós como igreja, levante sua voz, você que é filho de Deus. Inclusive você que estava debaixo de vício, você é filho de Deus, você tem autoridade. Você diga: eu declaro quebrado isso na minha vida em nome de Jesus. Diga: não, nós declaramos aqui, não haverá mais pessoas debaixo desses vícios em nome de Jesus. Você pode dizer e confessar: eu declaro quebrado esse vício na minha vida pelo poder do nome de Jesus que me libertou. Amém. Glória a Jesus, glória a Jesus. Oh Senhor, nós queremos que o Senhor está fazendo isso, Senhor. E nós queremos avançar em maturidade. Nós queremos receber mais de Ti, Senhor. Nós entendemos que há uma visão poderosa. Nós somos um só corpo. O Senhor tem uma família, Senhor. Oh, nós queremos experimentar tudo isso em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração aí e começa a declarar quem você é, meu irmão. Começa a declarar, fale em voz: eu sou um filho amado de Deus. Eu sou uma filha amada de Deus. Eu fui chamado pelo Deus meu Pai. Eu fui chamado por Ele. Ele está comigo, Ele não me abandonou. Ele nunca me deixa sozinho. Vamos adorar, vamos cantar.